Teleaula Natal. Olá, eu sou a professora Graciela Landevoigt de Oliveira. Meu sinal, Libras, é um G apontando para o lado da boca, próximo de um sinal que eu tenho. Sou professora de arte da Rede Municipal de Natal, sou branca, 1,60 m de altura, cabelos pretos curtos, olhos verdes e estou usando óculos. Estou com um batom vermelho e vestindo uma camiseta rosa que tem uma figura feminina com corpo de violão que representa as 4 linguagens da arte. Estou de pé, de frente para a direita da sua tela de TV. Por trás de mim tem um cenário virtual com cor azul escuro na parede superior. Na minha direita, um slide da aula de hoje. Abaixo do slide, a parede com pastilhas em tons de azul e branco. A partir de agora, vamos começar a 4ª aula do Ensino de Artes para as turmas do 9º ano. Nesta aula, vamos falar a respeito das funções da arte. Para dialogar com você nesta aula, estarei apresentando slides em PowerPoint. O primeiro slide tem plano de fundo branco. À esquerda, na parte inferior e à direita do slide, 3 linhas retas paralelas na cor azul camaleão. Na parte central superior do slide está escrito em letras pretas Secretaria Municipal de Educação, Natal. No centro do slide, a palavra arte em letras pretas. Abaixo lê-se Aula 4, Funções da Arte, de professora Graciela Landevoigt de Oliveira. Com exceção desse primeiro slide já descrito, os demais slides seguem o mesmo padrão. Slides com planos de fundo branco. À esquerda, 3 linhas retas verticais paralelas na cor azul camaleão. Na aula de hoje, vamos conversar com você a respeito da arte e suas funções, considerando a relação do ser humano com a diversidade de artefatos, produzidos socialmente em diferentes contextos e culturas. Diariamente, desde as mais simples escolhas ao modo como ocupamos espaços, como nos colocamos no mundo pelas nossas ações, expondo nossas intenções e decisões, comunicamos e informamos o mundo de significados e símbolos estéticos. Esta maneira própria de perceber, apreciar e criar o mundo em nossa volta expressa nossa identidade, proporcionada pela arte e seus sentidos estéticos existentes na vida cotidiana. Sendo assim, desde o tempo mais remoto nas cavernas até os dias atuais, o ser humano expressa suas escolhas e intenções estéticas. Contudo, dependendo da época e do contexto histórico, político, econômico e social, a relação humana com a arte ganha outro sentido estético e suas funções são ressignificadas e transformadas. No campo da história das artes, podemos dizer que a finalidade da arte abrange as dimensões pedagógicas, religiosas, política ou social por meio de seus aspectos utilitários, naturalista, formalista e interativo. A função utilitária ou pragmática da arte visa atender um fim determinado, como, por exemplo, a divulgação de uma ideia pela propaganda, ou artefato criado em diferentes culturas para o uso do cotidiano, como, por exemplo, um vaso que serve para cultivo de uma planta. No contexto da história da arte visual, a arte rupestre é considerada utilitária. Na tela, pintura rupestre em tons terrosos, figuras humanas e de animais. Retrata uma cena de caça. A arte rupestre é tida como uma das mais antigas manifestações estéticas do ser humano. Oriunda do francês, a palavra rupestre significa gravação ou traçado. Os desenhos e esculturas de objetos encontrados geralmente nas cavernas informam a respeito do cotidiano da presença do homem na pré-história. Naquele período, eles acreditavam que ao representar o animal com traçados na parede da caverna, tinha a posse desse animal. Para o homem dos primórdios da humanidade, a imagem simbolizava sobrevivência, poder e magia. A imagem da TV mostra uma figura humana com cabeça de cachorro com as mãos em cima de um sarcófago. E está escrito embaixo da fotografia arte egípcia.
Por acreditar na imortalidade da alma e crer no sofrimento da alma, caso o corpo fosse profanado, a arte egípcia estava ligada à religiosidade. E os espaços destinados ao culto dos mortos eram artisticamente bem elaborados. Para o povo egípcio, a escultura do faraó, chamada de Ka, substituía o espírito protetor do morto. Então, quando morria um faraó ou alguém importante da sociedade deles, eles faziam a escultura como se fosse como se a pessoa ainda estivesse viva. Na tela, em exibição, fotografia colorida vertical. Mostra vitral de estilo gótico com plano de fundo preto. Na parte superior da fotografia, uma rosácea gigante nas cores branca, azul, verde, vermelha e roxa. Na parte inferior da fotografia, 5 retângulos verticais com cenas bíblicas. Já na Idade Média, uma vez que a maior parte da população dos feudos era analfabeta, a arte serviu para ensinar as leis cristãs e narrar histórias da Bíblia. Neste caso, a arte foi usada com a finalidade pedagógica. Na Idade Média, a arte foi utilitária em 3 linguagens. Nas artes visuais, desenharam os vitrais nas paredes e nas igrejas contando a vida de Jesus. Na linguagem teatral, tivemos 2 gêneros do teatro, como os autos e os mistérios. Os autos da paixão de Cristo são cenas teatrais contando a vida de Jesus e os mistérios contando a vida dos santos. Em exibição, imagens de chinelos, almofada, caneca e skates. Nesses objetos, a pintura do artista potiguar Adonias Assunção. E por falar na função utilitária da arte, lembramos agora da pop art. Trata-se de um movimento artístico surgido na Inglaterra nos anos de 1950, atingindo seu auge em 1960 lá em Nova York. Os artistas da pop art interpretavam as suas obras à massificação da cultura popular e capitalista. Dentre suas características, destacam-se a aproximação da arte na vida cotidiana, a utilização de cores intensas e vibrantes, reproduções de peças publicitárias, reproduções em série do mesmo tema e inspiração no universo da história em quadrinhos. Na tela da TV, slide com gráfico contém um círculo e 4 figuras em forma ovalada. No centro, um círculo, lê-se funções da arte. Nas figuras ovais estão escritos as palavras utilitária, formativa, interativa e naturalista. Para dialogar a respeito da função política e social da arte, vamos ao encontro da música brasileira da década de 1960. Para não dizer que eu não falei de Flores, de Geraldo Vandré. É uma das músicas mais conhecidas no contexto de mobilização do povo para a mudança política e social. Eu vou cantar um refrãozinho para vocês. É mais ou menos assim. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É por aí, viu, gente? Na década de 1980, temos a música Que País é Esse, da banda Legião Urbana, a minha banda preferida dos anos 80. Que país é esse? Que país é esse? Tem que conhecer essa música e essa banda, gente. E nos dias de hoje, dentre vários compositores, a crítica social e denúncia das composições de Gabriel, o Pensador, são o grande lance do momento. E a música que ele fez com a banda Fala Mansa denuncia o acidente da barragem de Mariana. Você precisa conhecer a música. Depois desta breve visão da função utilitária e política da arte, falarei agora sobre a função naturalista, formalista e interativa. A função naturalista, o interesse está mais voltado para o conteúdo da obra do que para o seu modo de se apresentar. É o caso dos retratos feitos por pintores. Essa vontade de retratar a realidade através da arte surge lá na Grécia, no século V a.C., quando escultores imitavam a realidade.
Ou seja, eles tentavam em suas obras criar uma ilusão da realidade. Essa tendência retomada na arte renascentista nos séculos XIV e XV, principalmente na Itália, caracteriza a arte ocidental até o século XIX, quando surge a fotografia, que passa a cumprir essa finalidade de retratar a realidade. Enquanto isso, uma obra está dentro dos critérios formativos quando o artista se preocupa se a obra tem todos os elementos de uma obra de arte. Esta função se preocupa com a estética. Do ponto de vista da função formativa, vamos procurar em cada obra os elementos da composição e as relações que existem entre eles. Ou seja, a preocupação maior são os elementos artísticos. Se for uma obra visual, se preocupa com o material que vai usar, com o tipo de suporte. Se for um processo teatral, se preocupa com a expressão do personagem. E se for a música, se preocupa com a composição. E se for artesanato, se preocupa com o acabamento desta obra. E se for a culinária, se preocupa com o sabor mais apurado. Já a função interativa tem como objeto principal a relação do espectador com a obra. Por exemplo, uma instalação, o teatro ritual, a performance, a escultura viva, além da contemplação, faz-se necessário intervir no objeto artístico. Então, gente, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau!